Professor Antônio, qual é o assunto do episódio de hoje? Grande Argemiro! Hoje daremos continuidade na análise dos impactos do novo modelo civilizacional trazido pelos missionários jesuítas no modo de ser indígena. Para isso, vamos nos debruçar no assunto da sexualidade vivida dentro dos povoados missioneiros. Sim, mas a organização da vida nas missões chegou a esse nível de detalhamento? Sim, Argemiro, e como chegou? Via de regra, o tom dos registros missionários vai na linha de que, ao natural, os indígenas possuiriam uma sexualidade desenfreada. No caso da poligamia das lideranças, isso era visto como exercício de poder, mas principalmente como lascívia e imoralidade. A solução encontrada era o casamento cristão, seguindo as regras da moralidade católica impressa pela teologia moral da época. Para os missionários era importante que tivessem conhecimento das práticas sexuais indígenas, principalmente para poder confessar-lhes, dar-lhes penitências ou, quem sabe, orientar castigos físicos relacionados a condutas sexuais. Dentre outros motivos, foi também a preocupação com a vivência sexual desde tenra idade que levou os missionários a instituir o casamento indígena aos 17 anos para os rapazes e aos 15 anos para as moças. Que se criou o Cotiguaçu, também chamado de Casa das Recolhidas, que se estabeleceu um sistema rígido de separação de homens e mulheres, de meninos e meninas nas diversas atividades realizadas nos povoados missioneiros, que se proibiu o ingresso de mulheres nos pátios e nos aposentos frequentados pelos religiosos, e que o trabalho de auxílio aos missionários nas funções litúrgicas e nos trabalhos de casa fossem realizados somente por meninos. Ao longo dos episódios, nós vamos detalhar melhor vários desses assuntos. Sim, nós vimos no outro episódio sobre o casamento indígena. Vamos conversar sobre outros aspectos, a começar pela separação de homens, mulheres, de meninos e meninas, no cotidiano missionário. No cotidiano, quero dizer, dos povos missioneiros. Argemiro, o padre cardeal registrou como acontecia essa separação, realizada na intenção de conservar a moralidade e garantir o devido recato no cotidiano dos povoados missioneiros. Escreveu ele que as meninas de 7 anos, até se casarem, tinham suas preceptoras mais velhas, que atuavam como alcaides. Elas as acompanhavam às funções da igreja e a outras atividades do povoado, dentro do que sua idade e seu sexo permitiam. E sempre andavam juntas, como os meninos, embora nunca com eles, mas separadas. Da mesma forma, a cada domingo, ao amanhecer, enquanto os padres estavam em oração, todos se reuniam na praça, divididos e separados. Os homens das mulheres, os meninos das meninas. E essa separação por sexo acontecia em todo o cotidiano do povoado, no interior da igreja, nos trabalhos e no sistema carcerário. Argemiro, os jesuítas, como nós sabemos, faziam o voto de castidade. Vivendo numa época em que o ideal de santidade passava por vivências austeras, de mortificação corporal e das sensações do corpo, naturalmente estabeleceram relação direta entre a sexualidade e o pecado, entre o feminino e a tentação demoníaca. Montoya afirmará que a virtude da virgindade, castidade e celibato, os indígenas a ignoravam de tal forma que tinham ela por infelicidade, algo que feria a sua sensibilidade. Daí que não somente proibiam a presença de mulheres em vários espaços, como evitavam ficar a sós com elas, tocar-lhes o corpo, mesmo que em momentos de enfermidade, entregar-lhes de sua própria mão qualquer coisa. Ao mesmo tempo, se sentiam ofendidos quando recebiam a oferta de mulheres pelas lideranças, principalmente no início do projeto missional.
O padre Montoya chegou a escrever que, para se proteger do contato feminino, os primeiros missionários ergueram uma paliçada ao redor do lugar onde dormiam. Daí também a intenção de vestir os indígenas, para que, como diziam, o pecado não lhes entrasse pelos olhos. Por outro lado, quando o projeto missionário se consolidou, os jesuítas registraram inúmeros casos de indígenas que os imitavam na vivência da castidade, principalmente os que pertenciam às congregações marianas e as mulheres que viviam no Cotiguaçu, assunto que ainda trataremos aqui na série. Sabemos que as práticas sexuais dos indígenas que estavam em desacordo com a moralidade católica passavam pelo tribunal penitencial e pelo sistema punitivo, né? Vamos falar um pouco sobre isso? Admiro. De fato, a moral católica incidia sobre a sexualidade tanto dos missionários quanto dos indígenas. E essa moralidade tomava tanto como pecado quanto como crime algumas práticas sexuais. A forma como essas práticas eram descobertas pelos missionários passavam por denúncias e também pela confissão. Mais adiante nós vamos aprofundar nossa análise sobre as práticas do sacramento da penitência nas missões jesuíticas. Mas agora nos interessa a forma como a sexualidade era tratada na confissão. Mas, primeiramente, os missionários tiveram de construir a noção de pecado entre os indígenas. E a palavra utilizada para isso foi angaipá, neologismo que significa alma muito apodrecida, corrompida. E a sexualidade desenfreada era um dos fatores que, para os missionários, apodreceriam a alma. Foi então que eles buscaram na própria língua guarani palavras e expressões sobre a sexualidade indígena. E a partir delas faziam perguntas no momento da confissão, na língua indígena, visando descobrir práticas sexuais indesejadas. Algumas perguntas eram comuns nesse momento, como: tens posto os olhos em mulheres ou em homens? Tens desejado pecar com elas ou com eles? Tens andado com mulheres ou homens? Tens pecado com eles? Tens tocado ou provocado poluição em ti ou em outras pessoas? Tens cometido o pecado e o crime da bestialidade? O rol de perguntas registradas na documentação missionária e nos manuais de confissão da época é extenso e não vamos repeti-lo aqui. Mas descobertas práticas sexuais consideradas delituosas, as pessoas eram submetidas a penitências e, dependendo da gravosidade, a castigos físicos como encarceramento ou chicoteamento. Espero que tenhas gostado do assunto tratado nesse episódio. Até o próximo Água de GVT. Obrigado!